Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Histórias do Livro Sagrado. Antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para não perder nenhum dos nossos conteúdos. Agora, vamos mergulhar em uma das histórias mais fascinantes e enigmáticas das Escrituras, a origem dos samaritanos. A origem dos samaritanos está envolta em uma complexa mistura de história, rivalidades políticas, questões religiosas e até lendas que atravessaram gerações. Mas quem eram exatamente os samaritanos? Para entender, precisamos voltar ao período da antiga Israel, quando o reino unificado sob Davi e Salomão se dividiu, formando os reinos do norte e do sul. Após a morte de Salomão, o reino foi dividido em dois. Ao norte surgiu o reino de Israel, com sua capital em Samaria. Ao sul, o reino de Judá, com Jerusalém como centro religioso e político. A rivalidade entre os dois reinos não era apenas política, mas também profundamente religiosa. Jerusalém era o lugar escolhido para o templo, o local onde Deus havia manifestado sua presença de forma especial. No entanto, o reino de Israel não podia se unir a essa prática centralizada, e sob a liderança de Jeroboão, introduziu cultos alternativos, incluindo a adoração de bezerros de ouro em Betel e Dan, o que muitos profetas denunciaram como apostasia. Com o passar do tempo, o reino de Israel foi assolado por problemas políticos e, finalmente, em 722 a.C., os assírios conquistaram Samaria e deportaram muitos israelitas para outras partes do império. Mas o que aconteceu depois disso é crucial para entendermos o surgimento dos samaritanos. Os assírios, em uma estratégia comum para enfraquecer os povos conquistados, trouxeram estrangeiros de outras regiões para habitar em Samaria e arredores. Esses colonos trouxeram suas próprias crenças e práticas religiosas, que logo se misturaram às crenças dos poucos israelitas que permaneceram. Essa fusão de culturas e religiões deu origem a uma nova identidade: os samaritanos. Diferentemente dos judeus que retornaram do exílio babilônico no século 6 a.C., os samaritanos mantinham práticas religiosas que mesclavam elementos da lei mosaica com influências pagãs. Isso gerou desconfiança e hostilidade entre os judeus que voltaram a Jerusalém e se empenharam na reconstrução do templo sob a liderança de Esdras e Neemias. Para eles, os samaritanos não seguiam a verdadeira fé, e isso deu início a séculos de rivalidade. A animosidade entre judeus e samaritanos só cresceu com o tempo. Os samaritanos construíram seu próprio templo no Monte Gerizim, um local que consideravam sagrado e onde acreditavam que Deus havia ordenado que os sacrifícios fossem feitos. Os judeus de Jerusalém, por sua vez, viam isso como uma afronta ao templo em Jerusalém. Esse conflito religioso atingiu um ponto crítico por volta de 128 a.C., quando o líder judeu João Hircano destruiu o templo dos samaritanos no Monte Gerizim, aumentando ainda mais o abismo entre os dois povos. Os samaritanos ocupam um lugar singular nas narrativas bíblicas e nos ensinamentos de Jesus. Embora fossem vistos com desconfiança e até desprezo pelos judeus da época, o modo como aparecem nas histórias e parábolas bíblicas nos convida a uma reflexão profunda sobre preconceito, compaixão e a verdadeira natureza da fé. Hoje, vamos explorar o papel dos samaritanos e como Jesus utilizou sua figura para desafiar normas sociais e religiosas. Para entender a relevância dos samaritanos nos ensinamentos de Jesus, é importante compreender o contexto histórico. Os samaritanos eram descendentes dos habitantes do antigo reino de Israel, que foi conquistado pelos assírios em 722 a.C. Com a deportação de muitos israelitas e a inserção de povos estrangeiros em Samaria, houve uma fusão de práticas religiosas. Os samaritanos continuaram a adorar o Deus de Israel, mas suas crenças incorporaram influências pagãs. Além disso, eles defendiam que o Monte Gerizim, e não Jerusalém, era o local sagrado escolhido por Deus para a adoração.
Essa divergência gerou desconfiança e hostilidade por parte dos judeus, que viam os samaritanos como traidores da fé pura e ortodoxa. Nos dias de Jesus, essa animosidade estava profundamente enraizada. Os judeus evitavam qualquer contato com samaritanos, e até mesmo viajar por Samaria era algo a ser evitado. Em um contexto tão carregado de preconceitos, as ações de Jesus em relação aos samaritanos são surpreendentes e desafiadoras. Ele não apenas interagia com eles, mas também os usava como exemplos de verdadeira fé e amor ao próximo, desafiando as normas estabelecidas e redefinindo quem poderia ser considerado justo aos olhos de Deus. Um dos exemplos mais marcantes desse ensinamento é a parábola do bom samaritano, encontrada no Evangelho de Lucas. Nessa história, Jesus conta sobre um homem judeu que foi atacado por ladrões e deixado à beira da estrada, à beira da morte. Um sacerdote e um levita, figuras respeitadas na sociedade judaica, passaram pelo homem ferido, mas não o ajudaram. No entanto, um samaritano considerado inimigo e impuro, parou, tratou de suas feridas e garantiu que ele recebesse cuidados. Ao contar essa parábola, Jesus inverte as expectativas de seus ouvintes. O herói da história é aquele que, aos olhos dos judeus, era visto como indigno. Jesus usou essa parábola para ensinar que o verdadeiro amor ao próximo não é limitado por barreiras étnicas ou religiosas. Ele transcende todas as divisões humanas. Outro exemplo poderoso é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, narrado no Evangelho de João. Esse episódio é notável por diversas razões. Primeiro, Jesus, um judeu, não apenas viajou por Samaria, mas também conversou com uma mulher samaritana, algo impensável para um homem judeu da época. Durante a conversa, Jesus revelou a essa mulher detalhes sobre sua vida e falou sobre a verdadeira adoração. Vem a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, 21, 24. Essa declaração desafiou a crença de que a adoração a Deus estava limitada a lugares sagrados específicos, como o templo em Jerusalém ou o Monte Gerizim. Jesus mostrou que a essência da adoração está na sinceridade do coração e na busca por uma conexão genuína com Deus. Esses exemplos nos fazem refletir sobre como preconceitos e julgamentos podem nos cegar para a verdadeira essência do amor e da compaixão. A escolha de Jesus de colocar um samaritano como herói em suas parábolas e interagir com eles de maneira respeitosa nos ensina que a dignidade humana não está atrelada a rótulos ou etiquetas sociais. O verdadeiro valor de uma pessoa é medido pela sua capacidade de demonstrar bondade, misericórdia e amor, independentemente de sua origem. Mas por que Jesus escolheu destacar samaritanos em seus ensinamentos? Talvez porque, em seu tempo, eles representavam o outro, aqueles que estavam do lado de fora, rejeitados e mal compreendidos. Em muitas sociedades, há sempre grupos marginalizados ou estigmatizados, e a mensagem de Jesus é clara. Não podemos deixar que diferenças históricas, culturais ou religiosas nos impeçam de ver o próximo como nosso irmão. A verdadeira fé e a verdadeira adoração a Deus são manifestadas em atos de amor, empatia e serviço desinteressado. O papel dos samaritanos nas narrativas bíblicas nos desafia a refletir sobre nossos próprios preconceitos. Quantas vezes julgamos alguém por sua origem, suas crenças ou suas escolhas? Quantas vezes permitimos que diferenças nos afastem das pessoas ao nosso redor? A lição dos samaritanos é um convite para olharmos além das aparências e buscarmos o que realmente importa. Um coração capaz de amar e servir, mesmo quando isso significa atravessar barreiras. A história do bom samaritano e o diálogo com a mulher samaritana mostram que Jesus não apenas pregava sobre o amor incondicional, ele o vivia e nos convida a fazer o mesmo. Se você gostou desse conteúdo
e quer aprender mais sobre as histórias fascinantes da Bíblia e os ensinamentos que mudam vidas, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar com seus amigos.